Olá, eu sou Thiago Azevedo, sou graduado e mestrando em psicologia. Eu tô aqui de novo com o Alisson, que é psicólogo, neuropsicólogo, e eu vou pedir para ele se apresentar e já sair falando o que tiver a fim de Uhum. falar sobre isolamento, principalmente por causa da questão da pandemia. A gente ficou 2 anos numa situação de isolamento muito incomum e as consequências disso. Então, Alisson, manda ver. Ok, olá Thiago, tudo bem? Olá pessoal, eu sou Alisson Lima, sou psicólogo e neuropsicólogo e mestrando também em neurociências pela USP. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante relevante, né? Que é quais são as consequências desse isolamento. Eu me lembro que mais ou menos há 2 anos, né, quando tudo começou, eu me concentrei bastante em como preparar as pessoas para esse isolamento. Então o nosso foco era naquele momento aquele problema. E agora surge outro, que é essa retomada para a sociedade, para as nossas atividades profissionais, para quem tem filho, as crianças indo para a escola e não querendo ir, com medo de ir para a escola, tendo crises de pânico. Então, por que que isso está acontecendo, né? Alisson, uma coisa que eu queria te perguntar, você falou de prevenção. Você viu alguma coisa ou fez alguma coisa sobre prevenção? Porque eu não vi, cara. Eu vi muito assim, pandemia já estava rolando, e aí o pessoal, o que que a gente faz agora? No meio do furacão já, do desespero. E você falou em prevenção é importante, até mesmo que a pandemia tenha já mudado muito desde o começo, porque outras pandemias, outras situações assim podem aparecer, né? Sim, parece engraçado falar de prevenção, porque a gente foi inserido nessa realidade, não teve uma escolha, não deu para fugir dela, né? Mas quando eu falava de prevenção, por exemplo, era como você precisava organizar a sua rotina e a sua vida para que ela não mudasse tanto dentro do processo de pandemia. Qual que é a nossa tendência, né? Nossa tendência é, bom, não vou sair, vou trabalhar em casa, então talvez eu durma um pouco mais, talvez eu vá dormir um pouco mais tarde, talvez eu me alimente um pouco pior, porque, né, não, a rotina muda. Às vezes eu vou deixar de fazer exercício físico, então, como que você previne os possíveis problemas causados por esse isolamento? Às E nós vezes tivemos, vou ficar 2 anos sem fazer exercício, que foi o meu caso. exatamente, eu também fiz isso, né? Depois eu comprei no meu aniversário uma balança de bioimpedância. Eu tava fazendo 30 anos, tava mostrando que eu tinha 42. Então, se cuidar é importante, porque hoje a gente não vê as consequências, mas daqui a pouco ela aparece. Então, a proposta, inclusive, eu usei muito material da Organização Mundial da Saúde. Eles criaram uma cartilha sobre como você se manter saudável dentro do período de pandemia e isolamento. Eu até tenho no meu site, Pô. depois, se vocês quiserem, eu posso deixar o link aqui. Muito focado na É, criança, né, nos adolescentes, mas serve para os adultos também. mas pode falar o link do seu site, que às vezes se alguém estiver ouvindo, vai lembrar e Tá. buscar depois também. O meu Só site o link do site a pessoa procura. é só você colocar no Google AL Psicologia, que é Alisson Lima Psicologia, mas só AL, e lá vai ter uma aba de downloads, vai ter alguns materiais que você pode baixar, que é sobre o novo normal, né? Uma cartilha do novo normal. Muito bacana, inclusive. Mas agora o assunto, né, que está em questão aqui desse vídeo é as consequências. Pelo menos eu, Thiago, eu tenho nesses últimos 2 meses, cara, que eu não deveria estar pegando novos pacientes, porque eu tô iniciando o meu mestrado agora e é muito puxado, me surgiram a média de quase 23 novos pacientes, quase todos com a mesma queixa, né? Que focado inclusive na infância e adolescência. O meu filho tá com sinais de pânico, tá tendo crise de falta de ar, choro compulsivo, não consegue encarar uma prova na hora de fazer a prova. E eu não tô falando de crianças de 6, 7 anos, não, que foram os mais prejudicados. Eu tô falando dos adolescentes aí. Então, Aham. pode falar. Não, interessante, cara. Assim, eu não tinha visto. Eu até participei de pesquisas sobre é, universitários na pandemia, por exemplo, estudantes profissionais, e eu vi algumas coisas publicadas bem legais, só que esse dado eu não tinha visto ninguém falando. Assim, É, mudou. Parece que o tempo de pandemia, então, afetou esses sinais que você está falando. sim, sim, assim, se daqui a pouco, né, hoje ainda é muito cedo, mas daqui a pouco nós vamos ver que o número de transtornos mentais relacionados à ansiedade, depressão, e outros relacionados vão aumentar muito nesse público infantil, né? Porque descobriram, principalmente os menores, eles descobriram um mundo em que tudo é muito perigoso, em que ter contato social é perigoso, em que abraçar um amiguinho é perigoso, e eles aprenderam a viver assim. Então, tem até casos de crianças, por exemplo, que tá agredindo outras crianças porque chega muito perto e ela fica com medo.
Então, olha como esse isolamento, essa pandemia, ela bagunçou a cabeça das pessoas, né? E os adultos Sim. também. Imagina só, a gente é obrigado a trabalhar home office, foi um desespero para muita gente, porque nós tínhamos aquela tradição brasileira de não, tem que colocar a mão na massa, tem que sair, pegar 2 horas e meia de trânsito para quem mora em São Paulo, não sei onde você mora, quem está assistindo, mas aqui você gasta mais tempo no trânsito do que trabalhando em si. E aí, de repente, você é forçado Pois a é. ficar em casa. É curioso, né? Você é Horrível deve forçado. ser. Sim, sim. Você é forçado a ficar em casa e aí você se adapta. E aí aprende que é bom. E o que é bom a gente quer mais. E as empresas agora começam a arrebentar, mandando volta, volta, volta todo mundo. E eu até tô vendo que algumas estão usando um protocolo de adaptação, que é você volta 2 dias por semana, depois 3, depois 4, depois volta ao normal. O Mas tem, híbrido, né? o híbrido, mas tem empresas que não fazem isso e as pessoas sofrem com com esse retorno, né? As pessoas estão acostumadas a estar dentro de casa protegidos. Eu mesmo, quando eu vou para um atendimento, é, no consultório, ou seja, onde for, eu ainda não consigo ficar sem máscara, mesmo sabendo que já pode não usar, que é uma questão, né, a ser pensado. Mas, então assim, o meu próprio comportamento É, está sendo assim, afetado. Pode falar. e com o universitário também. Hoje mesmo, na aula mais cedo, uma amiga nossa, colega de sala também, se aproximou assim e falou, tipo, eu não, brincando, né? Eu não sei mais como é que conversa com as pessoas. Quer dizer, brincando, mas a gente vai perdendo um pouco o jeito também, depois você esquece como é que se comporta, o que você faz. É muito curioso, cara. Então, realmente parece que é em todos os níveis, né? Porque é uma mudança drástica também. Você sai de uma vida normal, né? Entre aspas, entrar num período de isolamento de 2 anos, praticamente para muita gente, e depois voltar para a vida antiga, né? Muda coisa pra caramba, com certeza. É. Eu sempre falo que toda rotina que ela é drástica demais, é intensa demais, ela não é saudável. Então, se você pretende fazer a mudança na sua vida, ela tem que ser aos poucos e devagar, para que você não sinta essa adaptação te machucando tanto quanto uma adaptação rápida demais machuca, né? É a mesma coisa daquela pessoa que quer perder peso, aí faz aquela dieta radical de vou comer 10 gramas de carboidrato por dia, desmaia, passa mal, perde 15 quilos em um mês. Aí, uma semana que ela volta a comer normal, ela encontra esses 15 quilos e mais alguns outros. Porque não é assim, o nosso organismo ele precisa de um processo para se adaptar. E o nosso emocional também, né? A nossa rotina também precisa, não pode ser tão drástico assim. Com certeza, com certeza. Até exercício, eu vou voltar, eu fiquei 2 anos parado, eu vou voltar para academia, né? Mas como eu sei, por exemplo, até por experiências anteriores, né? Senso comum mesmo, você fica destruído quando você volta socando peso de qualquer jeito. Eu pretendo falar assim, com o cara lá que a gente vai montar o treinamento, falar, vamos devagar no começo, porque meu corpo não tá mais acostumado com isso. Tá em desuso os músculos há muito tempo. Então tem que ser gradual também, tanto exercício físico e até questões de trato social, né? Às vezes, por exemplo, a ansiedade social ajuda muito você ir se expondo gradualmente, tendo contato e observando isso, reaprendendo a lidar. Legal demais esse aspecto que você está trazendo, cara, que eu É. não tinha conhecimento. E assim, na prática, uma coisa até terrível que aconteceu, eu não lembro o nome dele agora, mas ele era um fisiculturista muito famoso, né? Ele meio que dá uma parada nos treinos, coisa pouco tempo, e isso é recente. E aí ele volta a treinar na mesma intensidade que começou, ele infartou, porque assim, o corpo dele não tava Caramba. naquele ritmo daquela carga que ele carregava antes. E isso acontece em todos os aspectos da nossa vida. É óbvio que nem todo mundo tem a opção de escolher ir devagar e voltar aos poucos. Às vezes você só tem que ir e pronto. Mas assim, fica a reflexão de o que você pode fazer para minimizar, né, esse dano colateral na sua rotina, desse estresse que você está voltando a receber com toda a intensidade. O que você pode fazer no seu tempo livre que diminua esse estresse? O que você pode fazer no seu fim de semana? Como que você pode tentar encarar essa realidade? Você também tem condições de criar alternativas, né? E propor. Então, é importante que você lembre, pense que o que nós vivemos é uma coisa histórica. Espero que não aconteça tão cedo, né? Mas nossa geração nunca passou por isso. Então ninguém sabe ainda quais são as consequências desse isolamento e desse retorno assim conturbado, tudo muito rápido.
Você precisa pensar um pouco sobre isso, e mesmo sem poder decidir se você vai ou não retornar com intensidade ou não, parar para pensar e se preocupar, porque só de ter consciência já é um passo que você está dando. E aí você consegue ter uma percepção mais fácil de, opa, peraí, tem um sinal aqui que o meu corpo está mostrando que eu preciso prestar atenção. Se é isso que está ao seu alcance, é isso que você tem que fazer por enquanto, pelo menos, né? Com certeza. E assim, né, você comentou de algumas crianças que estavam até empurrando as outras e a galera não sabendo lidar muito bem. O que que você, além do que você já disse, você pensa em mais alguma coisa para ajudar a galera que tá assim, não tá sabendo direito se reajustar ou tá tendo dificuldade? Pensa em mais algo para comentar sobre isso? Cara, é muito complicado, né? Porque não existe uma fórmula, mas assim, eu entendo que nós temos que ensinar as nossas crianças novamente a viver e conviver em sociedade. E por mais que nós ainda tenhamos as nossas neuras, os nossos medos da pandemia, do Covid, etc., tirar isso um pouco das crianças, né? Tirar esse peso que é muito forte para uma criança que não tem maturidade ainda, que não tem preparo de encarar. Então a gente segura as barras, mas tem que deixar a criança um pouco mais à vontade. Lógico, tem que orientar ela sobre se cuidar, como fazer isso, mas tem que ensinar para ela que o mundo é legal, que o mundo é colorido, que ter amigos é bacana, que para a escola é muito legal porque ele vai brincar lá. E quando tiver enfrentando uma barra pesada com a criança, dela não tá conseguindo ir para a escola, acontece muito, né? Tá acontecendo muito. E aí ela faz aquela birra, quebra tudo para não entrar. Vamos ter paciência, vamos buscar a ajuda de um profissional, porque cada caso é um caso. A gente precisa entender o que está acontecendo com aquela criança para encontrar o caminho para solucionar, né? Para tentar solucionar as questões que estão se apresentando ali. Mas de modo geral, ressignificar essa experiência que nós vivemos. Não é falar, é parar de falar de morte toda hora, é não deixar a criança ficar vendo essas notícias terríveis, é tentar mostrar o lado bom e doce da vida, que é o que a criança precisa viver, né? Basicamente. Talvez a própria informação com o adulto costuma funcionar bem. A própria informação de que o que a pessoa está sentindo naquele momento é temporário, porque as emoções são temporárias. Então, por exemplo, eu estou me sentindo, tá estranho, não sei, não quero ir trabalhar, não quero ir para a escola, não sei direito como é que eu lido com as pessoas. Existe um processo de adaptação e ele leva um tempo. Então, é uma questão de a gente ter um pouco de paciência também Uhum. e esperar essa adaptação. Daqui a pouco eu vou estar mais tranquilo. E para criança, talvez, né, precise de mais trato nisso aí. E ela, é, você precisa ajudar ela a ter paciência mais. Mas eu acho que ajudaria também, né? Sim, sim. A criança é o reflexo de quem ela tá perto, né? Normalmente o adulto, os pais. Então, para a criança dar uma aliviada na tensão que ela está vivendo, nós temos que tentar fazer isso também. Isso vai refletir nela. Então, talvez esse seja um bom caminho, começar a mudança interior nossa para que isso vá refletindo nas crianças. Aqui no Brasil nós temos a cultura de tratar e não prevenir, né? A gente apaga incêndio, a gente não previne o incêndio. Então, não espere uma situação extrema estar acontecendo dentro de casa com seu filho ou com você mesmo, né? Você tá em uma reunião que você era habituado a se sair super bem, e agora você está tendo calafrios, você está tendo tontura, dor de cabeça, você está tendo falta de ar. Pô, vamos entender que então, se não tá como era antes, tem alguma coisa errada. Não espere chegar no impossível para buscar ajuda. Busque ajuda. Busque ajuda porque a investir em você, na sua saúde. E não, a gente não precisa ter um problema sério para ter um profissional ali te ajudando, né? Então, não espere as coisas acontecerem. Busque. Se você está percebendo que tem um sinal de algo diferente com você, busque essa ajuda porque vai realmente talvez prevenir algo muito mais intenso aí pela frente. E é isso. Falando nisso, você tá cheio de paciente aí, como você estava comentando, mas se você tiver disponibilidade ou lista de espera e alguém quiser entrar em contato com você, como é que a gente faz? Pode entrar pelo meu site, lá tem todos os meus dados, alpsicologia.com.br. E tem meu canal no YouTube também, então convido vocês a irem lá, conhecer, se inscrever. Chama Momentos Psi Alisson Lima. Você vai entrar e aí vai ter vários conteúdos dentro da neuro, vai ter vários conteúdos da psicologia de modo geral, vou falar um pouquinho sobre transtornos mentais também. E é isso, conto com vocês. Boa. Pessoal que está vendo, se quiser comentar aqui embaixo também sobre as dificuldades, é bom a gente trocar uma ideia e se Sim, sim. expor.
Às vezes a gente se sente mais normal quando as pessoas também não estão se sentindo normais, né? A gente tem uma sensação um pouco melhor. E comenta as dificuldades, como é que tá indo, o que tá difícil, como que tá o processo de adaptação. A gente vai continuando a conversa. E eu agradeço o Alisson de novo. A gente vai ter um próximo vídeo. Então, eu vou falar com o Alisson em outro vídeo também. Então, se você quiser acompanhar, continue acompanhando, você vai ver o próximo vídeo. E é isso. Obrigado pela atenção e até mais. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.